Jeremias, capítulo 10. Ouçam o que o Senhor diz a vocês, ó comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: não aprendam as práticas das nações, nem se assustem com os sinais no céu, embora as nações se assustem com eles. Os costumes religiosos das nações são inúteis. Corta-se uma árvore da floresta, um artesão a modela com seu formão, enfeitam-na com prata e ouro, prendendo tudo com martelo e pregos, para que não balance. Como um espantalho numa plantação de pepinos, os ídolos são incapazes de falar e têm que ser transportados, porque não conseguem andar. Não tenham medo deles, pois não podem fazer nem mal nem bem. Não há absolutamente ninguém comparável a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Quem não te temerá, ó Rei das nações? Esse temor te é devido. Entre todos os sábios das nações e entre todos os seus reinos, não há absolutamente ninguém comparável a ti. São todos insensatos e tolos, querem ser ensinados por ídolos inúteis. Os deuses deles não passam de madeira. Prata batida é trazida de Tarsis, e ouro de Ufaz. A obra do artesão e do ourives é vestida de azul e de púrpura. Tudo não passa de obra de hábeis artesãos. Mas o Senhor é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus vivo, o Rei eterno. Quando ele se ira, a terra treme. As nações não podem suportar o seu furor. Digam-lhes isto: estes deuses que não fizeram nem os céus nem a terra, desaparecerão da terra e de debaixo dos céus. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas do céu rugem e formam-se nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e dos seus depósitos faz sair o vento. Esses homens todos são estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. Suas imagens esculpidas são uma fraude. Elas não têm fôlego de vida. São inúteis, são objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó nem se compara a essas imagens, pois ele é quem forma todas as coisas, e Israel é a tribo de sua propriedade. Senhor dos exércitos é o seu nome. Ajunte os seus pertences para deixar a terra, você que vive sitiada, porque assim diz o Senhor: desta vez lançarei fora os que vivem nesta terra, trarei a aflição sobre eles e serão capturados. Ai de mim, estou ferido, o meu ferimento é incurável. Apesar disso, eu dizia: esta é a minha enfermidade e tenho que suportá-la. A minha tenda foi destruída, todas as cordas da minha tenda estão arrebentadas. Os meus filhos me deixaram e já não existem. Não restou ninguém para armar a minha tenda
e montar o meu abrigo. Os líderes do povo são insensatos e não consultam o Senhor. Por isso não prosperam e todo o seu rebanho está disperso. Escutem, estão chegando notícias. Uma grande agitação vem do norte. As cidades de Judá serão arrasadas e transformadas em morada de chacais. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro, não compete ao homem dirigir os seus passos. Corrige-me, Senhor, mas somente com justiça, não com ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua ira sobre as nações que não te conhecem, sobre os povos que não invocam o teu nome, pois eles devoraram Jacó, devoraram-no completamente e destruíram a sua terra. Jeremias, capítulo 11. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Ouça os termos desta aliança e repita-os ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém. Diga-lhes que assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Maldito é aquele que não obedecer aos termos desta aliança, os quais ordenei aos antepassados de vocês, quando eu os tirei do Egito, da fornalha de fundir ferro. Eu disse: obedeçam-me e façam tudo o que ordeno, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Então cumprirei a promessa que fiz sob juramento aos antepassados de vocês, de dar-lhes uma terra onde há leite e mel com fartura, a terra que vocês hoje possuem. Então respondi: Amém, Senhor. O Senhor me disse: proclame todas estas palavras nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Ouçam os termos desta aliança e cumpram-nos. Desde a época em que tirei os seus antepassados do Egito até hoje, repetidas vezes os adverti, dizendo: obedeçam-me, mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Ao contrário, seguiram os seus corações duros e maus. Por isso, eu trouxe sobre eles todas as maldições desta aliança que eu tinha ordenado que cumprissem, mas que eles não cumpriram. Então o Senhor me disse: há uma conspiração entre o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém. Eles retornaram aos pecados de seus antepassados, que recusaram dar ouvidos às minhas palavras e seguiram outros deuses para prestar-lhes culto. Tanto a comunidade de Israel como a de Judá quebraram a aliança que eu fiz com os antepassados deles. Por isso, assim diz o Senhor: trarei sobre eles uma desgraça da qual não poderão escapar. Ainda que venham a clamar a mim, eu não os ouvirei. Então as cidades de Judá e os habitantes de Jerusalém clamarão aos deuses aos quais queimam incenso, mas eles não poderão salvá-los quando a desgraça os atingir. Você tem tantos deuses quantas são as suas cidades, ó Judá, e os altares que você construiu para queimar incenso, aquela coisa vergonhosa chamada Baal,
são tantos quantas são as ruas de Jerusalém. E você, Jeremias, não ore em favor deste povo, nem ofereça súplica ou petição alguma por eles, porque eu não ouvirei quando clamarem a mim na hora da desgraça. O que a minha amada faz no meu templo com intenção enganosa? Será que os votos e a carne consagrada evitarão o castigo? Poderá você então exultar? O Senhor a chamou de oliveira verdejante, ornada de belos e bons frutos, mas, com o estrondo de um grande tumulto, ele a incendiará, e os seus ramos serão quebrados. O Senhor dos Exércitos, que a plantou, anunciou-lhe desgraça, porque a comunidade de Israel e a comunidade de Judá fizeram o que é reprovável e provocaram a minha ira, queimando incenso a Baal. Fiquei sabendo porque o Senhor me revelou. Tu me mostraste o que eles estavam fazendo. Eu era como um cordeiro manso, levado ao matadouro. Não tinha percebido que tramavam contra mim, dizendo: destruamos a árvore e a sua seiva. Vamos cortá-lo da terra dos viventes, para que o seu nome não seja mais lembrado. Ó Senhor dos Exércitos, justo juiz, que provas o coração e a mente, espero ver a tua vingança sobre eles, pois a ti expus a minha causa. Em vista disso, assim diz o Senhor a respeito dos homens de Anatote, que querem tirar a minha vida e que dizem: não profetize em nome do Senhor, senão nós o mataremos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu os castigarei. Seus jovens morrerão à espada, seus filhos e suas filhas de fome. Nem mesmo um remanescente lhes restará, porque trarei a desgraça sobre os homens de Anatote no ano do seu castigo. Jeremias, capítulo 12. Tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas. Tu os plantaste e eles criaram raízes, crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Tu, porém, me conheces, Senhor. Tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Arranca os ímpios como a ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra, pois eles disseram: ele não verá o fim que nos espera. Se você correu com homens e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Até mesmo os seus irmãos e a sua própria família traíram você e o perseguem aos gritos. Não confie neles, mesmo quando dizem coisas boas. Abandonei a minha família, deixei a minha propriedade e entreguei aquela a quem amo
nas mãos dos seus inimigos. O povo de minha propriedade tornou-se para mim como um leão na floresta. Ele ruge contra mim, por isso eu o detesto. O povo de minha propriedade tornou-se para mim como uma toca de hiena, sobre a qual pairam as aves de rapina. Reúnam todos os animais selvagens, tragam-nos para o banquete. A minha vinha foi destruída por muitos pastores que pesotearam a minha propriedade. Eles tornaram a minha preciosa propriedade num deserto devastado. Fizeram dela uma terra devastada, e devastada ela pranteia diante de mim. A terra toda foi devastada, mas não há quem se importe com isso. Destruidores vieram sobre todas as planícies do deserto, pois a espada do Senhor devora esta terra de uma extremidade à outra. Ninguém está seguro. Semearam trigo, mas colheram espinhos. Cansaram-se de trabalhar para nada produzir. Estão desapontados com a colheita por causa do fogo da ira do Senhor. Assim diz o Senhor a respeito de todos os meus vizinhos, as nações ímpias que se apoderam da herança que dei a Israel, o meu povo. Eu os arrancarei da sua terra e arrancarei Judá do meio deles. Mas depois de arrancá-los, terei compaixão de novo e os farei voltar, cada um à sua propriedade e à sua terra. E se aprenderem a comportar-se como meu povo e jurarem pelo nome do Senhor, dizendo: juro pelo nome do Senhor, como antes ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então eles serão estabelecidos no meio do meu povo. Mas, se não me ouvirem, eu arrancarei completamente aquela nação e a destruirei, declara o Senhor. Jeremias, capítulo 13. Assim me disse o Senhor: vá comprar um cinto de linho e ponha-o em volta da cintura, mas não o deixe encostar na água. Comprei um cinto e o pus em volta da cintura, como o Senhor me havia instruído. O Senhor me dirigiu a palavra pela segunda vez, dizendo: pegue o cinto que você comprou e está usando, vá agora a Perate e esconda-o ali numa fenda da rocha. Assim, fui e o escondi em Perate, conforme o Senhor me havia ordenado. Depois de muitos dias, o Senhor me disse: vá agora a Perate e pegue o cinto que ordenei a você que escondesse ali. Então fui a Perate, desenterrei o cinto e o tirei do lugar em que o havia escondido. O cinto estava podre e se tornara completamente inútil. E o Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo: assim diz o Senhor: do mesmo modo também arruinarei o orgulho de Judá e o orgulho desmedido de Jerusalém. Este povo ímpio que se recusa a ouvir as minhas palavras, que age segundo a dureza de seus corações, seguindo outros deuses, para prestar-lhes culto e adorá-los. Que este povo seja como aquele cinto, completamente inútil. Assim como um cinto se apega à cintura de um homem, da mesma forma fiz com que toda a comunidade de Israel e toda a comunidade de Judá se apegasse a mim, para que fosse o meu povo para o meu renome, louvor e honra.
mas eles não me ouviram, declara o Senhor. Diga-lhes também: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deve-se encher de vinho toda vasilha de couro, e se eles disserem a você: será que não sabemos que se deve encher de vinho toda vasilha de couro? Então você lhes dirá: assim diz o Senhor: farei com que fiquem totalmente embriagados todos os habitantes desta terra, bem como os reis que se assentam no trono de Davi, os sacerdotes, os profetas e todos os habitantes de Jerusalém. Eu os despedaçarei, colocando uns contra os outros, tanto os pais como os filhos, diz o Senhor. Nem a piedade, nem a misericórdia, nem a compaixão me impedirão de destruí-los. Escutem e deem atenção, não sejam arrogantes, pois o Senhor falou. Deem glória ao Senhor, ao seu Deus, antes que ele traga trevas, antes que os pés de vocês tropecem nas colinas ao escurecer. Vocês esperam a luz, mas ele fará dela uma escuridão profunda. Sim, ele a transformará em densas trevas. Mas, se vocês não ouvirem, eu chorarei em segredo por causa do orgulho de vocês. Chorarei amargamente, e de lágrimas os meus olhos transbordarão, porque o rebanho do Senhor foi levado para o cativeiro. Diga-se ao rei e à rainha-mãe: desçam do trono, pois as suas coroas gloriosas caíram de sua cabeça. As cidades do Neguebe estão bloqueadas e não há quem nelas consiga entrar. Todo o Judá foi levado para o exílio, todos foram exilados. Erga os olhos, Jerusalém, e veja aqueles que vêm do norte. Onde está o rebanho que foi confiado a você, as ovelhas das quais se orgulhava? O que você dirá quando sobre você dominarem aqueles que você sempre teve como aliados? Você não irá sentir dores como as de uma mulher em trabalho de parto? E se você se perguntar: por que aconteceu isso comigo? Saiba que foi por causa dos seus muitos pecados que as suas vestes foram levantadas e você foi violentada. Será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem. Vocês que estão acostumados a praticar o mal. Espalharei vocês como a palha levada pelo vento do deserto. Esta é a sua parte, a porção que determinei para você, declara o Senhor, porque você se esqueceu de mim e confiou em deuses falsos. Eu mesmo levantarei as suas vestes até o seu rosto, para que as suas vergonhas sejam expostas. Tenho visto os seus atos repugnantes, os seus adultérios, os seus relinchos, a sua prostituição desavergonhada sobre as colinas e nos campos. Ai de você, Jerusalém! Até quando você continuará impura?